A gente está chamando só um minutinho as intérpretes para dar início. Porque delas vêm aqui comigo, né? Elas ficam aqui de frente para eles. Ah, porque aqui não tem... Mas a transmissão não tem pessoas que... Não. Ai, eu acho que tem Que a gente está pensando. pensando... Amiga, fica do lado de Sérida, porque Bruno está assistindo. Tem alguém que está assistindo. Ah, Bruno, esse aqui? Bruno, esse. Ah, fica na frente do computador. É aqui comigo. Que pode ser? Que daí a gente... Cadê ele? Não, mostra ali só para... É porque... Deixa eu ver, na verdade, se ele está aqui, porque... Ah, meu Deus, vou ter que parar de projetar. Vem, Gabi, você é do início. Não, vamos continuar. Vai iniciar. Eu vou perguntar a ele no zap se ele está assistindo. Porque senão ela vai fazendo aqui, né? Tradução. Como é que é? Ah, porque ele está online, né? Então agora. Agora pode ser no celular também. Não respondeu. Sim. Se fosse pergunta no chat, não vai visualizar às vezes, né? Pergunta no chat. Vamos começar. Tá bom. Senão, então vamos começar. Pronto. Então, você fica Então, só alguém fazia a gentileza só de fechar a porta? Sim. Vou seguir depois. Mas só para esse momento inicial da fala dela, depois você pode se posicionar ali para... Depois eu também vou sair daqui. Tá. Só se tiver alguém na sala, né? Então, vamos lá? Vamos lá. Bom dia a todos que estão no Meet nesse momento, que estão aqui na sala. Nós vamos dar início à defesa de mestrado profissional da professora Rosenilde Oliveira Pereira, do programa Prof. Artes. Os membros da banca, gostaria de agradecer imensamente, já agradeci na qualificação, mas hoje é um dia especial, né? Professor Estênio José Paulino Soares, que está no Meet, em transmissão, que encontra-se afastado nesse momento da universidade. Professora Maria Nazaré Mota de Lima, que está aqui presente. O título do trabalho de minha orientanda, Rosenilde Oliveira Pereira, é Experiências Cênicas Acessíveis no Ensino-Aprendizagem de Teatro com Surdos. Uma experiência antirracista na educação básica de Salvador. Desculpa, gente. Estou muito feliz com esse momento aqui de Rosenilde e compartilho essa felicidade com vocês. Então, a gente vai dar início e vai passar a palavra... Tirar um pouquinho para todo mundo ver. A gente vai dar início e passar a palavra para a Rosenilde. Agradecer para o professor Cristiano Figueiró, que encontra-se aqui no momento e está transmitindo para a gente, né? Esse momento. Obrigada. Esperando só a intérprete se posicionar de frente para meus estudantes e minhas estudantes que estão aqui, tá bom? Então, vamos começar. Bom dia a todas as pessoas. Eu chego nessa roda já agradecendo a cada um dos que aqui se encontram de corpo presente e aquelas e aqueles cuja presença hoje é sentida pelas memórias
e pelos afetos que o corpo guarda e reverbera. Eu pontuo também meu agradecimento carinhoso, tanto pela presença, quanto pelas trocas, quanto pelas contribuições à minha pesquisa, a minha querida professora e orientadora, Célida Salome Mendonça, a minha querida mais velha, Maria Nazaré Mota de Lima, e ao meu querido professor, poeta e performer, Estênio José Paulino Soares. Como o tempo é curto e o rito pede certa objetividade, eu peço licença já para lhes conduzir nas passagens caminho de minha pesquisa intitulada Experiências Cênicas Acessíveis no Ensino-Aprendizagem de Teatro com Surdos e Surdas, uma perspectiva antirracista na educação básica de Salvador, Bahia. Eu considero importante pontuar que a minha pesquisa, ela transitou relacionando os estudos raciais aos estudos surdos através da pedagogia do teatro, problematizando os corpos negros surdos, suas ausências e a negação de seu pertencimento racial, muitas vezes percebido no cotidiano da sala de aula, através de gestos, através de comportamentos, de discursos e até de silenciamentos, o que, para minha compreensão, é nada mais que o reflexo do racismo do qual essas alunas e esses alunos são vítimas. Bom, eu pontuo também que a minha pesquisa problematizou, em certa medida, o poder público, os teatros, a academia e também os museus, né, a pensarem em que medida, ou melhor, a pensarem a violência por trás dessas ausências desses corpos negros surdos em diferentes setores do teatro, e a também compreenderem que, se gozar arte, fruir arte, é um direito de todas as pessoas, produzir arte também deve ser. Nesse sentido, que o objetivo principal da minha pesquisa se configurou por investigar percursos de criação cênica acessíveis, partindo de perspectiva de educação antirracista, ao tempo que refletimos sobre a efetividade das políticas públicas voltadas para as questões étnico-raciais e seu trânsito ou não na educação de estudantes surdos e surdas do 8º ano da rede pública municipal, usuários da língua brasileira de sinais da educação básica. Bom, em meio a esse cenário, né, que nessas instituições se configura como sendo um cenário de ausência desses corpos negros surdos e também de certo emudecimento com relação a essas ausências, e na escola se configura como um cenário de autonegação, para não dizer auto-ódio, e também de gritante monopólio da representação, algumas questões foram me direcionando no sentido de me conduzir a minha pesquisa. E eu trago aqui para vocês duas dessas questões. A primeira delas, e essas questões eu chamo de questões suleadoras, né? Suleadoras da minha pesquisa. A primeira delas é de que forma o ensino-aprendizagem de teatro pode contribuir para a construção afirmativa da identidade racial e política de estudantes surdos negros e surdas negras do lugar de protagonistas. Ou ainda, é possível para a pedagogia teatral romper com o monopólio da representação no imaginário de estudantes negros surdos e negras surdas, mas também no imaginário de estudantes surdos e surdas de outros pertencimentos raciais através de processo de criação cênica? Bom, diante dessas questões, alguns estudos foram extremamente relevantes no sentido de me provocar a pensar procedimentos, pensar abordagens, pensar métodos, instrumentos, me conduzindo, em certa medida, para encontrar ali os procedimentos metodológicos mais adequados à minha pesquisa. Desse modo, é que a metodologia da minha pesquisa se configurou enquanto pesquisa de caráter teórico-empírica,
que utilizou-se de procedimentos metodológicos de pesquisa caracterizada como etnográfica, na qual eu fui a campo, tratando-se de estudo de dentro, imersa que estou na educação bilíngue para surdas e surdos há mais de uma década, em que a coleta de dados foi realizada através de fotos, vídeos, anotações e observações, e o tratamento das informações se deu através de abordagem qualitativa. Bom, Matos é uma pesquisadora que discute a metodologia etnográfica. Ela vai dizer que esta abordagem de pesquisa traz algumas contribuições importantes ao campo das pesquisas qualitativas, especialmente aquelas que se interessam pelos estudos das desigualdades sociais e dos processos de exclusão. Desse ponto, eu já demonstro para vocês o contexto em que a minha pesquisa se deu. Essa é a imagem da AESUS, Associação Educacional Sons no Silêncio. A AESUS é uma instituição não governamental que mantém vínculo com a rede pública, municipal e estadual de educação. A AESUS atende estudantes de diferentes regiões periféricas da cidade de Salvador e também de cidades vizinhas. Então, nós atendemos na AESUS estudantes da Boca do Rio, do Cabula, de Pernambués, do Tororó, de Cajazeiras, de São Marcos, e também de cidades como Lauro de Freitas, Simões Filho, Santo Amaro da Purificação. Em minha pesquisa, eu atuei com 2 turmas de 8º ano. Essas turmas não estarão identificadas nem aqui e nem no meu texto escrito. Um cuidado ético que eu tive pela comunidade surda se tratar de comunidade relativamente pequena, a comunidade surda aqui em Salvador. E esses alunos, essas turmas, cada uma composta por 7 estudantes, né? Com idade entre 14 e 21 anos. E esses estudantes são pessoas negras, né, de acordo com a classificação do IBGE, ou seja, pretas e pardas. A partir daqui, eu vou demonstrar para vocês como que o meu texto escrito, a minha dissertação, se organizou. Então, como que eu sistematizei esse texto escrito. A minha dissertação está sistematizada em 4 capítulos. O primeiro capítulo, que é a introdução, é a minha evocação ao meu quilombo familiar, é a minha evocação ao meu quilombo comunidade, ao meu grupo de teatro de rua e também a minha docência como constituidores do meu lugar de existência e de voz. Em meu segundo capítulo, nessa segunda passagem, eu intitulei Perspectivas para uma Educação Antirracista com Pessoas Surdas e o Ensino-Aprendizagem de Teatro. Eu vou discutir aí essa perspectiva de educação antirracista, me guiando, sobretudo, quando ela afirma que pensar uma educação antirracista é pensar em mudanças na estrutura escolar, mudanças que vão desde pensar mudanças na organização gestora, passando pelos currículos, passando pelos procedimentos metodológicos, pelas estratégias pedagógicas, pelos recursos utilizados, passando também por pensar o espaço, a organização desse espaço, a estética desse espaço, rompendo com o monopólio de representação que ainda prevalece nas escolas públicas. Bom, e aí uma das autoras com as quais eu dialogo nesse capítulo é a Aparecida Ferreira, e ela vai dizer o seguinte: a educação antirracista refere-se a uma vasta variedade de estratégias organizacionais, curriculares e pedagógicas com o objetivo de promover a igualdade racial e para eliminar formas de discriminação e opressão. Tanto individual como institucional, essas reformas envolvem uma avaliação tanto do currículo oculto como do currículo formal. Uma outra discussão que eu faço nesse capítulo é pensando que as hierarquias sociais que na sociedade ouvinte observa-se que se dá pela cor da pele, operando desigualdades, é possível perceber que essa mesma hierarquia social, ela também opera nas comunidades surdas, produzindo estigmas, produzindo exclusões de corpos negros surdos, de espaços de produção de conhecimento e de formação,
e produzindo também, em certa medida, para esses estudantes e essas estudantes, a naturalização da exclusão. Bom, em nossa terceira passagem, o terceiro capítulo, intitulado Acessibilidade Artística para Estudantes Negros, Surdos, Negras e Surdas, Processo Criativo Antirracista Sinalizado, eu vou relacionar a pedagogia visual, que é uma pedagogia do campo dos estudos surdos, discutida por pesquisadores e pesquisadores surdos e surdas, mas também ouvintes da comunidade surda, e vou relacionar as abordagens teatrais que eu utilizei no decorrer da minha pesquisa, que foram as materialidades como pretexto e o teatro-imagem. Bom, e aí eu trago, como uma das autoras com as quais os quais eu dialogo nesse capítulo, Larissa Rebouças, que é uma pesquisadora, professora surda. Quando ela discute pedagogia visual, ela vai dizer que quando se fala em pedagogia visual, trata de uma metodologia de ensino de surdos pautada nos recursos visuais, espaciais e na língua de sinais. E aí eu também, não só enquanto mulher preta quilombola, mas também por ser do campo do teatro, eu vou, no meu processo em sala de aula, pensar também, dentro da pedagogia visual, para além das visualidades, eu vou pensar outras sensorialidades, né? Sensorialidades que compõem o corpo surdo. No campo das materialidades, como pretexto, eu dialoguei nesse capítulo com os estudos de Mendonça, de Vidal e de Cabral. E aí eu trago uma citação de Mendonça, quando ela trata no seu estudo, né, das materialidades no processo de criação, em que ela vai dizer que os procedimentos de atuação surgem assim da exploração de princípios num terreno aberto de investigação e da relação dinâmica entre os atuantes e a materialidade oferecida. Textos literários, exercícios preparatórios, jogos, adereços, objetos, tecidos, fotografias, músicas, obras artísticas, imagens projetadas. A dramaturgia é pensada como uma escrita da cena que dialoga com o material que é produzido nos exercícios e improvisações pelos atuantes como artistas pensadores. Em nossa quarta passagem, o capítulo 4, intitulado Ancestralidades Sinalizantes, eu vou descrever e também analisar, né, isso que eu chamei de experiências cênicas criativas acessíveis e antirracistas. Então, as minhas proposições, na intervenção prática da minha pesquisa, eu sistematizo no meu capítulo 4. Nesse capítulo 4, eu vou analisar, discutir essas minhas proposições, essas experiências, a partir dos estudos de pesquisadoras e pesquisadores do campo do teatro, que também discutem o teatro por uma perspectiva racial, como, por exemplo, Alexandra Dumas, né, Evani Tavares Lima. Do campo dos estudos raciais, eu vou discutir com Lima, que discute a educação para as relações étnico-raciais na escola, e vai dizer que pensar um projeto de sociedade tem relação direta com pensar o projeto de escola. Então, se nós queremos uma sociedade mais justa, igualitária, com equidade, com respeito às diferenças, é preciso pensar o projeto de escola. E vou dialogar também com Eliane Cavaleiro. Bom, aqui eu trago uma citação de um desses autores com os quais eu dialogo, que é Abdias Nascimento, e que Abdias Nascimento, em 1944, funda o Teatro Experimental do Negro, e nesse movimento ele marca a história do teatro brasileiro, né? Não só pela fundação de um grupo de teatro de pessoas negras, mas também por transgredir a cena teatral brasileira no seu monopólio de representação muito em voga na época. Abdias também, a partir da fundação do Teatro Experimental do Negro, vai reivindicar uma dramaturgia de protagonismo negro, e não só isso, uma dramaturgia de afirmação dos saberes, dos modos de fazer, da cultura, da arte, da espiritualidade, da estética de afrodescendentes nesse território. Bom, e aí ele vai dizer assim:
O Teatro Experimental do Negro propunha-se a combater o racismo, que em nenhum outro aspecto da vida brasileira revela tão ostensivamente sua impostura como no teatro, na televisão e no sistema educativo, verdadeiros bastiões da discriminação racial à moda brasileira. Um outro estudo de Abdias com o qual eu dialogo é o genocídio do negro brasileiro, e que ele vai dizer que, quando se refere ao genocídio do negro brasileiro, este não se dá apenas pela via da morte física, mas também pela representação que se faz do negro no social, pela morte de sua espiritualidade, de sua arte, de sua cultura, de sua estética, de seus saberes e modos de fazer. A partir de agora, eu já demonstro para vocês como que essas experiências cênicas criativas acessíveis se estruturou ao longo da minha pesquisa, mas especificamente na minha intervenção prática. Então, eu já disse que eu atuei com 2 turmas de 8º ano, com 2 turmas totalizando 14 estudantes, e nós tínhamos uma aula por semana com 2 horas aulas de 45 minutos. Então, nós tínhamos um encontro por semana de 90 minutos. Como que eu sistematizei essas aulas? Eu vou só beber um pouquinho de água. Então, eu sistematizei essas aulas em 3 momentos. O primeiro momento, chamamento e abertura dos trabalhos. O segundo momento, experimentando o espaço de jogo. E o terceiro momento, sinalizando o processo. Quem tiver interesse, pode depois que o meu texto dissertativo for melhorado a partir das contribuições, das orientações da banca, pode estar acessando o meu texto, entendendo melhor o que é cada um desses momentos. Bom, o conjunto das experiências cênicas criativas acessíveis antirracistas durou 3 meses e eu sistematizei em 3 séries. A série número 1, Corpo Lugar, a série número 2, Corpo Memória, e a série número 3, Corpo Ancestral. Os objetos de conhecimento do campo do acontecimento cênico, eles emergiram de 3 áreas, né? A primeira, as referências artísticas africanas e afrodiaspóricas, como, por exemplo, como repertório, o maculelê, o negro fugido, as narrativas pessoais, literaturas afrocêntricas, das materialidades como pretexto, né? Como exemplo, os tecidos africanos, os tachos de barro, alimentos da culinária africana, o teatro-imagem a partir de exercícios e jogos do teatro-imagem, que é uma técnica de teatro que compõe o sistema de teatro do oprimido, criado por Augusto Boal. E aí eu trouxe como exemplo o jogo corrida em câmera lenta, a imagem do sinal, escultura, andança e a Libras, né? Que na verdade, assume aí no meu processo o lugar de língua de instrução, né? Defendido, inclusive, pelos pesquisadoras surdas, para a educação bilíngue para surdos e surdas, né? Que a Libras esteja nesse lugar de língua de instrução. Então, é a partir da Libras que as proposições vão sendo guiadas. Aqui eu pensei uma dessas experiências da minha intervenção, a experiência cênica criativa da série número 2, Corpo Memória. E aí, ou seja, eu pensei uma dessas nossas aulas. O objetivo dessa aula era, primeiro, sinalizar histórias e memórias afetivas de avô ou avó em nossa roda de abertura. E, segundo, criar imagens corporais e células cênicas a partir da fabulação compartilhada. A materialidade a ser utilizada nessa aula foi a fotografia. Então, em nosso momento de abertura, né, em nossa roda de abertura, esses estudantes, de posse da fotografia de um avô, de uma avó, eu deixei a critério da escolha delas e deles. Então, na nossa aula anterior, no fechamento do nosso ciclo, sinalizando o processo, eu solicitei deles que
para o encontro seguinte, levassem uma foto de um avô ou de uma avó, a escolha era livre, e para aqueles ou aquelas que não têm avô ou avó, eu sugeri que levassem a foto de uma mais velha ou um mais velho, cuja relação afetiva estivesse aí ocupando esse lugar, né, afetivo, carinhoso da relação entre avô e avó. E aí, nesse momento em roda, esses estudantes são provocados a compartilhar uma vivência, uma experiência afetiva, um momento de troca carinhosa, uma história, uma memória, uma narrativa que marca a relação dele ou dela com a sua avó ou com o seu avô. Passado esse primeiro momento de compartilhamento dessas memórias em roda, nós vamos para a área do jogo. E ali na área do jogo, eu vou provocá-los a partir tanto dessa materialidade com a qual eles já lidaram no momento anterior, como agora a partir dos jogos teatrais. Então, nós trabalhamos em grupos e para organizar esses grupos, eu utilizei o jogo do Sistema de Teatro do Oprimido, Andanças, que também é conhecido pelo nome de Caminhadas, né? E aí, antes dos jogos, reunida com eles em círculo, eu sinalizo para eles o que é o jogo, sinalizo se esse jogo tem variação ou não, e aí eu convenciono com eles que quando eu acender e apagar a luz, eles vão, por exemplo, caminhar pelo espaço da sala, transitar pela sala. Acendi e apagou, eles entendem que eles precisam parar, se perceber o outro, perceber o espaço. Acendi e apaguei a luz novamente, eles voltam a caminhar pelo espaço, e daí, da próxima vez que eu acender e apagar a luz, eles já entendem que eles vão ter que atuar ali e criar a partir de uma dessas variações do jogo. Então, acendi e apagou é um momento, por exemplo, que eles vão se abraçar com duas colegas ou dois colegas mais próximos. Então, nesse momento, se define os grupos de trabalho, né? Que vai ali estar atuando a partir da próxima proposição, que já foi o jogo Imagem de Transição, que é um jogo do Teatro Imagem, e Imagem de Transição 1 e 2. Como é isso? Eu sugeri a eles que cada grupo iria trabalhar com uma ou duas dessas memórias, né? Compartilhadas em roda. Eles iam produzir 3 imagens corporais, né? Contando essa história que eles compartilharam em roda a partir de sua corporeidade. Então, a primeira imagem corporal estaria ali configurando o início dessa narrativa, dessa memória compartilhada. A segunda imagem configurando o meio dessa fabulação, desse enredo. E a terceira imagem corporal ali configurando como essa fabulação se fecha, como que ela se encerra. Concluído esse momento, esses grupos compartilham essas criações com toda a turma, e aí a gente dialoga um pouco com relação a essas criações, e, havendo tempo, a gente parte para a segunda proposição, que é imagem de transição, como o nome diz, né? Vai criar mais 2 imagens que vão estar transitando justamente do início para o meio e para o final dessa memória compartilhada. Eu trouxe aqui trecho da história contada por uma estudante da turma X, como eu disse, esses alunos e essas turmas não foram identificadas, em que ela compartilhou em roda conosco. Eu identifiquei essa estudante pela letra Z. Z nos contou que mora com sua avó, mãe e irmã mais velha, que também sabe trançar cabelos. Sinalizou que sua avó trançava seu cabelo fazendo penteados bonitos quando ela era pequena. Narrou ainda que, enquanto sua avó penteava seu cabelo, ela brincava e mexia a cabeça porque demorava e doía, mas quando acabava, olhava no espelho para ver como ficou. Zé sinalizou também que sua avó costumava levá-la para a escola com seus cabelos trançados e que ficava feliz porque as pessoas olhavam para ela e diziam que ela estava linda e muito fofa. Nos contou de quando foi ao zoológico com sua avó e nos mostrou no celular uma foto sua pequena com cabelo trançado, com expressão de felicidade em companhia de sua avó.
Bom, aqui eu demonstro para vocês o registro dessas imagens corporais criadas por esse grupo, né, por esse trio. E demonstro também 3 imagens corporais criadas por um outro grupo, né? Eu optei por não compartilhar a voz, o relato narrativo desse estudante, por se tratar de um relato de dor e relativamente muito recente. Bom, Zé não sabia que trançar os cabelos simboliza uma herança cultural compartilhada, que constrói ponte entre gerações e territórios, uma tradição ancestral que simboliza a beleza e o cuidado e gesta o amor entre gerações. Um ato que atravessou o Atlântico e aqui se firmou como um cordão umbilical, um gesto que alimenta uma ligadura entre povos do continente africano e do Brasil. Um saber repassado de mais velhas para as mais novas, em que no ato de trançar os cabelos se trançam histórias, experiências, sentimentos e memórias. Bom, segundo Desgranges, a história está viva no discurso vivo. Fazer história é contar história. Assim, apropriar-se da linguagem é apropriar-se da história, conquistando autonomia para compreendê-la e modificá-la ao seu modo. Compreender o passado, situar-se no presente e sentir-se capaz de projetar-se no futuro. Me encaminhando para o final da nossa conversa, na minha escrita, esses apontamentos que eu trago aqui agora, que a minha pesquisa demonstrou, está no tópico sinalizações finais, e eu trago aqui 2 desses apontamentos que a minha pesquisa demonstrou. Um deles é que as materialidades afrorreferenciadas e o teatro-imagem demonstraram ser abordagens eficazes para o processo de criação teatral com estudantes surdas e surdos, possibilitando a esses e essas estudantes que no jogo da cena se estabelecesse relação afirmativa quanto ao repertório cultural africano e afrodiaspórico. As estudantes e os estudantes experimentaram o acontecimento cênico tanto da dimensão da fruição, do lugar de espectadores, quanto da dimensão do seu fazer, do lugar de autoria e de protagonismo. A pesquisa demonstrou também que a exclusão de corpos negros e surdos do campo do teatro, seja na iluminação, no figurino, na atuação ou mediação, mas também em outros espaços de decisão e produção de conhecimento, tem se dado pela hierarquia social baseada na cor da pele, que produz desigualdades, tanto para grupos ouvintes e opera também em comunidades surdas. Então, tanto nas comunidades ouvintes quanto em comunidades surdas, as hierarquias sociais, elas operam tanto gerando estigmas quanto desigualdades. E se dá também pelo desrespeito ao direito linguístico das pessoas surdas, a ausência da Libras de espaços de formação, fomento e produção artística. Embora nesse momento em que a gente entende o ciclo do mestrado como sendo um ciclo de fechamento, a minha pesquisa ela abre alguns questionamentos, né? E aí eu trago um desses questionamentos. Sabendo que Salvador é uma cidade majoritariamente negra e que estudantes negras surdas, negros surdos, criam cenicamente, fabulam, performam em quais instituições de formação, produção e fomento artístico de Salvador esses sujeitos artistas estão atuando. E aí, para finalizar a nossa conversa, eu vou aqui estar demonstrando para vocês um pouco do que foram as nossas experiências cênicas acessíveis. Deixa eu só ver aqui como eu consigo projetar.
Deixa eu ver se aparece aqui. Professor Estênio, você consegue ver a minha tela de projeção? Sim, Rose, consigo. Ah, pronto. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou demonstrar para vocês agora, de forma muito breve, o que as materialidades puderam provocar, né, de processos psicofísicos na criação cênica, na minha experiência cênica acessível e antirracista. A experiência de existir é marcada pelo corpo e no corpo. Através dele são construídas relações consigo, com o outro, a outra e com o mundo. Permeadas por um determinado tempo e território que estabelecem com o corpo produções de sentido, o corpo aqui chamado corpo-lugar, entendido em sua complexidade, pode ser significado e ou ressignificado. As memórias são como um cordão umbilical que nos liga a outros corpos, a territórios, sentimentos, saberes e tempos. O ato de evocar e sinalizar nos sentidos e no imaginário, de rememorar, é como alimentar os vínculos de pertencimento, de ligaduras entre existências, de um ser que se faz e se refaz continuamente em conexão com cada pessoa, com cada corpo, memória. Um corpo ancestral é lugar de memória de origem. É caminho que nos diz as matérias de que somos feitas e feitos. Passado sempre presente em formas diversas, visíveis e invisíveis, mobiliza em nós sentimentos, emoções, memórias, incorporadas através dos sentidos. O corpo ancestral nos liga continuamente ao círculo que nos constitui enquanto ser. Nos liga a um tempo, lugar, existências, manifestando os seus sentidos e reafirmando nossa potência sempre que evocado, sinalizado. Era o dia do aniversário do meu irmão, era o dia dele, né? A minha avó chamou algumas pessoas, ligou para ela, chamando para ir lá em casa para felicitar. Ela comprou no mercado os ingredientes, ela misturou esses ingredientes, preparou um bolo de chocolate delicioso, ela preparou esse bolo, colocou na forma e depois ela colocou o bolo para assar. Esse ancestral está em nós como semente. É pela ancestralidade que estamos ligados, para além de um corpo físico, que é lugar, que é terra, que é grão. Então, é isso. Nós vamos dar sequência à sessão pública de defesa de mestrado da professora Rosenilde. Eu gostaria de agradecer novamente ao professor Cristiano Figueiró, coordenador do programa Profiartes, da UFBA, e agradecer também o professor Celso Araújo Júnior, que aceitou também ser professor suplente. Acho que é importante sinalizar também os professores suplentes da Branca, então agradecer muito ao professor Celso. E agora nós vamos dar a palavra à professora Maria Nazaré Mota de Lima, que é professora externa do programa, né? E na sequência o professor Estênio José Paulino Soares, que é o professor do Profiartes. Professora, tenha bondade. A senhora pode vir até aqui, Pedro? Vê-la, não? Pode? Eu vou só trazer a cadeira. Aí a gente traz a cadeira e só abaixa um pouquinho a câmera. Ah, tem uma aqui, ó, pronto. Eu vou com ela.
Só abaixa. Senta aqui, não. Para poder. Sente aqui, pronto. Porque senão eles não vão ver. Quer ficar em pé? Por Para quê? eles verem a Se eles senhora. verem a senhora, a transmissão está sendo. Ah, tem O mente, né? professor Estênio. Ah, desculpa. Professor Estênio veio. Perfeito. Desculpem. Bom dia, gente. Eu vou falar sem máscara, estou distanciada, porque senão minha voz fica abafada. Eu fico ruim no ar-condicionado, né? E minha voz vai ficando rouca, fechada, mais grossa do que já é. Eu começo agradecendo muito, né, a oportunidade de estar aqui nessa manhã histórica, né, em que a universidade... Eu estava ali sentada pensando, né, que essa é a universidade que nós queremos. Uma universidade diversa, uma universidade inclusiva, uma universidade que recebe nossos corpos, não é? E que acolhe nossos conhecimentos também. Nossos corpos trazem nossas histórias, nossa cultura, nossas epistemologias, nossos etnométodos, nossos modos de produzir conhecimento, que são gestados em lugares muito diferenciados, né? E o eurocentrismo, como o meu cabelo está feio, e o eurocentrismo e o colonialismo, que são muito presentes, né, nesse espaço de educação. Eu acho que hoje a gente teve um exemplo, né, do que nós podemos fazer enquanto educadores, né, que somos. Eu queria até começar agradecendo a professora Célida, porque muita gente, né, a gente já tem uma série de pesquisadores que poderiam estar aqui dialogando com o trabalho de Rose, com esse conhecimento, né, dos 3 eixos temáticos que ela discute em sua dissertação. Ela fala de negritude, a gente viu, não foi? Fala de surdidade, fala de arte. E são 3 temas que, para mim, são muito perseguidos por mim. Eu gosto de trabalhar. Eu não sei nada de surdidade. Eu aprendo com os meninos aí, mas eu gosto de paquerar esse campo de conhecimento porque ele nos ensina muito. Então, agradecer a Célida, agradecer a Rose por ter aceitado ou ter indicado, né, que Célida não me conhecia. Eu conheço o Rose, conheço o Alex, seu companheiro que está ali. Bom dia, Alex. Nancy. Conheço todo o povo da ESUS, né? Porque eu tenho um neto surdo, então eu sou comunidade surda, né? Embora seja ruim de Libras, morro de vergonha que eu sou ruim de Libras, deveria ser muito melhor. Ainda bem que as intérpretes, que eu agradeço também a presença aqui, as intérpretes, elas fazem essa ponte, né, entre nós ouvintes e as pessoas surdas, que têm todos os direitos. Rose discute no seu trabalho os direitos humanos da pessoa surda, né? E ela demonstra... A gente viu que apresentação foi essa? Que apresentação, viu, Rose? Parabéns para você. Que trabalho bonito, Célida. Que trabalho bonito. Eu me emocionei várias vezes ali também, né? Quase choro, choritiquinho, de nada, muito pouquinho. Mas lembrando de como eu conheci Rose, como eu conheci Alex, como eu conheci a ESUS. Então, e como que nós que atuamos nesse campo da educação antirracista
Precisamos de pesquisadoras como Rose, né? Pesquisadora negra, quilombola, que atua na educação de pessoas surdas, com esse respeito que a gente viu demonstrado aqui, com essa potência, com essa entrega, né? Essa entrega que é para além de uma entrega intelectual. Eu gosto de mexer com o campo intelectual, mas mexendo também com outras dimensões. Eu sempre acho que a gente que está na intelectualidade, né? Acabo que estou na intelectualidade, quase me despedindo, mas assim, feliz de ver quem está chegando, né? Rose está chegando desse jeito. O trabalho de Rose deveria ser um artigo, né, Célida? Ela deveria escrever um artigo com suas 20 páginas e tal. E Rose escreveu, a gente participou da qualificação de Rose, e o pedido meu, de Estênio, de Célida também, era muito no sentido dela recortar, dela enxugar. Ela tinha que diminuir, ela estava muito avançada. Ela estava muito além, muito avançada, muito na frente. Ela precisava recuar um pouco para caber as discussões que ela se propunha a fazer. Então, Rose é essa intelectual que eu acho bonito ver, né? Na universidade, na escola básica, e fazendo a educação de meu neto. Meu neto é aluno dela também. Não estava mais nessa turma, mas já foi aluno dela. É aluno de Nancy, né? Que está aqui conosco também, que é uma grande pesquisadora, Nancy, Alexia, Arilma. A sala está cheia de pesquisadores, viu, Célida? Pesquisadores antirracistas e que discutem também as pretas mãos, né? Que são esse casamento entre a cultura surda, vou chamar assim, se tiver errado, deixa quieto, mas a cultura surda, a cultura negra, né? E a cultura artístico-pedagógica, né? Que foi esse link que Rose fez no seu trabalho. No primeiro capítulo, ela discute esses 3 campos epistemológicos, né? Que a gente pediu recorte, diminua, né? Menos, Rose, menos. Ela atendeu muito bem no texto final, quase final, que ele ainda vai sofrer, né, algumas adequações para ficar publicável. Então, assim, ela discute no primeiro capítulo, ela traz informações importantíssimas sobre a Libras, sobre a cultura surda, sobre negritude, sobre teatro, né, como arte. E ela intersecciona. Acho que ela não usa o termo interseccionalidade. Usa? Alzheimer. Mas ela não explora, porque não dá para explorar tudo nesse trabalho de Rose, de 120 páginas, né? Mas a interseccionalidade ela é muito presente. Da primeira linha à última que você lê, ela já vai costurando as interseções entre esses 3 campos epistemológicos. E continua sua discussão sobre... Eu gosto que você trabalhe a questão da surdidade do ponto de vista do conceito de acessibilidade, né? A coisa da violência simbólica, vocês ouviram ela falando aqui. E acessibilidade, né? Acessibilidade artística. E lá na qualificação, a gente pediu também a Rose que trabalhasse mais a metodologia, mostrasse para a gente essa metodologia tão potente que ela utiliza no seu trabalho pedagógico dentro da ESUS, junto a jovens surdos e surdas. E ela fez isso bem no texto final, a meu ver. E aqui na apresentação a gente viu também como que ela demonstrou que a metodologia dela, para mim, está perfeita, né? No sentido de que ela
Vocês viram as imagens que ela trabalhou ali com os meninos, né? E as meninas surdas e surdos. Então, não quero me demorar muito, mas assim, a gente pediu isso, pediu que ela descrevesse esse processo e analisasse. Fiz minha leitura também olhando como Rose descreveu, como ela analisou. Eu fiquei muito satisfeita de ler seu texto. Você escreve muito bem. A gente viu, né, como ela escreve bem. Ela é uma grande pesquisadora. Eu acho que a gente também tem críticas, né? Porque aqui esse ritual tem isso, né? A gente morde, e, aliás, começa assoprando, depois morde. Agora vou dar umas mordidinhas. Já soprei. Agora vou morder. Tipo assim, já elogiei. O trabalho está, eu acho que honra assim, a gente que participou de sua banca. A sua orientadora deve estar feliz também, creio eu, com seu desempenho. Teórico-metodologicamente, o trabalho está muito bem feito, né? Bem estruturado, os capítulos, tudo. Teóricos que ela traz a teoria, traz o método, né? Mostra como trabalhou. E o fato de ser uma ação de sala de aula também me agrada muito, a mim particularmente. Eu acredito na sala de aula como um espaço de trocas simbólicas importantes. Mas eu queria dizer assim, algumas coisas que eu anotei que eu acho que pode ainda estar sendo melhorado nesse seu trabalho. Tem várias coisas que eu botei aqui, mas não vai dar tempo de falar de tudo. Eu queria pontuar, Rose, algumas coisas que a gente poderia estar melhorando ainda nesse texto, se você e sua orientadora concordarem, né? Se Stênio concordar também, ele vai falar. Ele é da arte, ele pode. Eu não sou da arte, não sou da surdidade, eu só sou da educação negra, né? Mas eu me meto num bocado de lugar que eu acho bonito, gosto, eu entro. Agora, eu não sou especialista, mas eu entro. Entro porque admiro, gosto e tal. Então, assim, no resumo, porque eu sou uma pessoa também da área de língua, né? Então, eu olhei muito isso também no texto de Rose. No resumo, no momento em que você traz a síntese do seu referencial teórico, você usou várias linhas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 linhas, para falar do seu referencial teórico. Eu queria que você resumisse, Rose. Se você concordar, Célida concordar também. A banca, de um modo geral, consensuar isso. Seria bom que você... Porque eu achei meio confuso também. Eu não sei quem é que é da área de afroperspectiva, quem é da área de teatro-imagem, porque os pontos e vírgulas, separação entre os autores. Além de resumir, eu queria que você pudesse deixar mais claro qual é seu referencial teórico e dizer de um modo sintético, porque a gente está no resumo. A gente não está na parte mais analítica, a gente está na parte mais sintética. Então, eu pediria isso. Em relação ao sumário, eu adoro olhar o sumário também, né? Que é a alma do trabalho, está ali o espelho. Tudo que tem dentro do trabalho está espelhado ali de um modo bem emblemático, eu diria. Então, no seu sumário, eu pediria que você... Eu não gosto que a gente tenha como título uma expressão idêntica, igual a uma expressão do subtítulo. Título é título, subtítulo é subtítulo. Subtítulo é parte
de um todo maior, que é o título. Eu sei a intenção de Rose. Ela veio discutindo o tema e, no último item, ela repete o nome igualzinho, né? Perspectivas para uma educação racista com pessoas surdas e o ensino-aprendizagem de teatro. É título da parte 2, se não me engano, e é subtítulo do ponto 2.3. Não quero. Eu quero que você faça um outro esforço no sentido de deixar o título e, na hora do subtítulo, mude. Dê um subtítulo que reflete que ali você está sintetizando, trazendo tudo para ali, mas com outro modo de dizer, porque igual, idêntico, não acho que fique legal. Porque título é um todo e subtítulo é parte desse todo. Como é que a parte do todo tem o mesmo nome do todo? Eu pedi... Você faz isso de novo, em outro capítulo. Teatro sinalizado, experiências cênicas acessíveis de perspectiva antirracista. No subtítulo também vai acontecer esse mesmo fenômeno. O título geral de sua dissertação, estou danada nos títulos, né? Ele também... Eu achei ele um pouco humilde para o trabalho que Rose faz, Célida. Eu acho que as experiências acessíveis, que são da maior importância, mas ela vai mais, né? Sei lá, alguma palavrinha que ela pudesse nos dizer para que o leitor não pense que nesse trabalho ele só vai encontrar experiências acessíveis. Ele vai encontrar isso também. Mas ele vai encontrar reflexões teórico-metodológicas, ele vai encontrar a questão da etnografia ou da etnometodologia. Ele vai encontrar outras discussões que ajudam, inclusive, a você olhar para essas experiências acessíveis do modo como você olhou. Então, a gente vai fazer um consenso aí de banca, se for né, todo mundo concordar, eu acho que botaria uma palavrinha, né? Reflexões sobre experiência acessível. Tipo assim, não é só experiência acessível, uma listagem, uma descrição e análise. Tem mais no seu texto. Eu anotei um bocado de coisa aqui, eu achei bacana que ela vem do teatro de rua, né? Achei muito interessante todo o percurso, a trajetória, né? A coisa do Acupe, do Negro Fugido, os panos africanos, nós vimos ali, né? O modo como você trabalha. Eu quero parabenizar, quero agradecer também, não quero tomar o tempo, e quero, mais uma vez, repetir que essa sala ela tem a nossa cara, né? É uma sala com pessoas ouvintes, mas também com pessoas surdas. Uma sala que tem homens, mas também tem mulheres. Uma sala que tem pessoas negras, mas também tem pessoas brancas. E tem pessoas heterossexuais, mas também tem pessoas LGBT. Tem pessoas da cidade, mas tem pessoas também que vêm do campo. E somos nordestinos, estamos felizes com o seu trabalho. Eu estou feliz como o quê? Eu estou celebrando agora essas coisas, né? Eu passei a celebrar essas questões. A partir da língua, né? Porque é Libras também que você estuda. E, para mim, como linguista, é uma felicidade muito grande. Então, eu agradeço, espero ter analisado seu trabalho do modo que ele merece. E vamos ouvir Stênio, que tem muito mais a dizer do que eu. Eu sou amiga da família. João,
Não sou? Sou amiga da família, sou amiga dos alunos, dos professores da ESOS, da educadora da UFBA, e vamos embora. Tamo junta e junto. Obrigada. Vou para lá, Célida? Vou ou fico aqui? Mas você vai chegar para falar aqui. Eu só vou chamar, mas pode ficar aí, só vou chamar a professora Estênio. Porque você tem que aparecer também. Colocar ele, sim. Então, a gente vai passar a palavra agora, professor Estênio Soares, do Prof. Artes UFBA. Tem como clicar aqui 2 vezes ele, né? Fixar Estênio, né? Ok? Acho que eu quero ficar lá. Eu vou ficar lá. São Benedito, protetor dos batuqueiros, Nossa Senhora me dê forças para cantar. Eu vim aqui na fonte da memória trazer as bênçãos que ganhei no meu congá. Eu vim aqui na fonte da memória trazer as bênçãos que ganhei no meu congá. São Benedito, protetor dos batuqueiros, Nossa Senhora me dê forças para cantar. Eu vim aqui na fonte da memória trazer as bênçãos que ganhei no meu congá. Eu vim aqui na fonte da memória trazer as bênçãos que ganhei no meu congá. São Benedito, protetor dos batuqueiros, Nossa Senhora me dê forças para cantar. Eu vim aqui na fonte da memória trazer as bênçãos que ganhei no meu congá. Eu vim aqui na fonte da memória trazer as bênçãos que ganhei no meu congá. Saúdo o primeiro mensageiro, né? Aquele que abre os caminhos. Peço licença àqueles que vieram antes de mim, que vieram depois de mim, e dizer da minha felicidade de estar nesse momento de partilha no rito de defesa pública da sua dissertação, Rose. E agradeço com muito carinho o convite para estar nesse momento. Eu sei do seu esforço para que a participação lá fosse possível, e de forma igual também agradecer a sua orientadora, minha colega, a professora Célida, e saudar a minha colega, a professora Maria Nazaré, por partilhar comigo nessa experiência de compor a comissão examinadora do seu trabalho hoje. Bom, escrevi uma parte, então eu vou recorrer ao que escrevi para não me perder com as palavras. Querida Rose, em momentos especiais eu costumo escrever cartas. Eu sou desses. Confesso que faz um tempo que não as escrevo mais. Digamos que eu estou me reconciliando com a palavra, mas isso é uma outra história. Por isso recorro à licença poética para lhe escrever diretamente, ou melhor, fabular uma breve e singela mensagem. Mas já lhe adianto, o que eu escrevi foi breve, e a palavra escrita vai se diluir com a palavra falada, e o que foi programado e sistematizado, em um momento será improvisado. Situar-se no mundo de forma consciente, sabendo-se como sujeita da tua própria história, é sem dúvida, Rose, o maior mérito do teu trabalho acadêmico. Audre Lorde, ao enaltecer a professora como poeta, eu acho que nós partilhamos um pouco disso quando estivemos juntos no curso, na disciplina do Prof. Artes, e eu gosto sempre de trazer essa memória da poeta Audre Lorde. Ela, ao enaltecer a professora como poeta, afirma algo que é genuíno. Se eu não trouxer tudo o que sou ao que eu estiver fazendo, então não trago nada. Ou nada de valor duradouro, pois emiti minha essência. Se não trago tudo o que sou para vocês aqui, falando o que sinto, sobre o que sei, então cometo uma injustiça.
O que puderem usar, levem com vocês. O que não puderem, deixem para lá. E a partir disso, Rose, posso dizer da felicidade de ver-te em essência no teu trabalho, ver-te por inteira, falando o que sente e o que és, uma quilombola. Eu gostaria de me deter nessa palavra como uma tentativa de reconciliar-me a natureza do código ou signo da linguagem, que é a palavra. Quilombola, Rose, é a marca mais significativa como resistência à opressão ao longo da história colonial e pós-colonial que nós, pessoas pretas, vivemos no Brasil. A força da pessoa quilombola sempre representou a potência, a estratégia, a mandinga, o método, a sabedoria, o modo de reexistir diante de uma estrutura social. E como é belo reconhecer de perto a luta de uma quilombola, especialmente no contexto da educação, que promove a acessibilidade universal. Quando uma mulher preta se move, Rose, já diria Angela Davis, toda uma sociedade se move com ela. Não preciso dizer, Rose, como você se move, nos move, se comove, nos comove. Eu abandono minha escrita e mergulho na natureza da palavra, nas minhas lembranças incorporadas no que meu corpo testemunha, para dizer também que, academicamente, há um significativo primor no teu trabalho. O modo como a dissertação ela se organiza e sintetiza, síntese, Rose, foi uma importante vitória da qualificação para a defesa. O modo como a dissertação ela se organiza e se sintetiza demonstra que você fez bem o dever de casa metodológico, acadêmico, especialmente quando você transa com esse referencial teórico, embora eu acho que você peça muito a gol, muita licença. Porque eu acho que eu estou falando isso. Chega um momento que a academia nos exige, e é importante exigir, que nós tenhamos essas nossas referências, tenhamos elas conosco, explicitemos, mas chega um momento que pode ser que ela venha tanto mais à frente do que a nossa palavra, que torna-se um risco. E isso é evidenciado, a professora Maria José já até falou anteriormente, no teu próprio resumo. É como se o resumo, que é um resumo do seu trabalho, que deveria ser algo que a gente já tivesse uma introdução do teu pensamento, em síntese do que nós encontraremos lá dentro, quando a gente se depara com o teu resumo, a gente se depara mais com as referências do que com você. E isso é significativo, porque isso vai depois para o seu trabalho. É claro que tem muito de você no seu trabalho. O seu trabalho é seu, né? O trabalho é autoral. Mas cada vez que você traz uma referência e a coloca num lugar, você está num lugar de debate com elas. Elas não são nem maiores nem menores. Agora, nesse momento, você experimenta em travar um debate com elas. Se você se coloca nesse lugar, o maior exercício, ou o mais primoroso exercício acadêmico, ele está sendo feito. E aqui, também uma breve atenção, quando a gente pede esse agô, essa licença, né, de quem veio com os trabalhos antes e tal, existe também uma necessidade de, quando nós trazemos algumas referências, a gente costurar essa epistemologia entre elas e, deixar elas aqui, para, num determinado momento, a minha voz autoral, ela se colocar diante desse arcabouço epistemológico e lhe compor, lhe integrar. E eu estou falando tudo isso para dizer
que de uma boa parte das suas referências, extremamente atuais, novas, contemporâneas, algumas eu diria até modistas, porque eu digo modistas, porque muito do conhecimento que a gente produz na academia, dada a própria natureza do trabalho científico e acadêmico, acaba sendo flertado por aquilo que se é publicado. Muitas vezes a gente produz coisas que não tem um merchan, um trabalho de circulação editorial, e daí o nosso trabalho ele é um trabalho acadêmico como outro qualquer, talvez até muito mais interessante do que outros que circulam em livrarias e tal, mas ele fica guardado ali na biblioteca, esperando que alguém um dia nos descubra e possa ter acesso. Diferente daquele outro trabalho que ganhou um merchan editorial, caiu numa livraria, num circuito, e chega como o conhecimento. Não é o conhecimento. É aquilo que o mercado, de alguma forma, permitiu, dentro de um universo muito mais amplo de conhecimento, nos dizer: isso aí é consumível. E eu estou falando tudo isso para dizer que, dentro daquele seu referencial, que é muito bacana, muito importante, e que você pede licença de uma forma muito generosa, eu senti um pouco de falta daquele silenciado e daquela silenciada, que não está no pop, não está no circuito das livrarias, e talvez para você encontrar no Google, né, numa busca, você tenha que, na verdade, olhar as referências dos que estão sendo referenciados. Eu acho que aqui é a chave, né? A referência dos que estão sendo referenciados. Tem dois ali, muito importantes no nosso campo, do teatro, da educação, das artes da cena e da educação, numa perspectiva antirracista, que, evidentemente, estão nesse lugar. A professora Leila Maria Martins e Abdias Nascimento. Mas o nosso campo ele é um pouquinho mais amplo. E nas referências, talvez de Tavares, Lima Tavares, de Dumas, você encontre essas grandes questões de uma geração que não necessariamente vai estar nas prateleiras das livrarias. E tampouco serão pop nos universos referenciais bibliográficos. Então, minha segunda preocupação se dá nesse sentido, de quando observar as referências a quem você pede licença e se aporta para construir o seu campo epistemológico, observar algo um pouquinho mais amplo daquilo que nos é acessível por conta de um mercado editorial. O texto, de um modo geral, e até estou finalizando, ele tem coisas muito, muito importantes em títulos, né? Às vezes eu até ouvi agora a professora Maria Nazaré e fiquei, a gente tem até como se houvesse algumas inversões. Tem alguns títulos tão potentes dentro dos títulos dos seus capítulos que poderiam alguns deles seria até o título da sua dissertação. De tão mais forte e representativo que é. Eu me peguei muito com ancestralidades sinalizantes, que me parece que o título de ancestralidades sinalizantes, mas não só o título, mas o capítulo, ele é o grande pulo do gato, né, do seu trabalho. É onde a pedagogia engajada, antirracista, de enaltecimento da negritude, no contexto da sala de aula de teatro, em experiência mais ampla que teatro, daí fica evidente quando nós vemos o seu vídeo, né? Você não fecha o teatro na caixa clássica, ele está muito mais amplo, com experiências interface com linguagens visuais, sonoras, performativas. Como esse teu trabalho pedagógico, ele se encontra situado com toda essa margem, né? com todo esse arcabouço. Então, quando eu olho para o teu título, é como se ele me desse mais palavras sobre uma coisa que, na síntese do capítulo 4, já dizia tudo. Ancestralidades sinalizantes. Você
você está no lugar da memória, você está no lugar da luta antirracista, você está no lugar da prática de um teatro não convencional e contra-hegemônico da sala de aula. E nisso, eu volto para uma palavra-chave. Lá no resumo, você escolhe algumas palavras-chave. E das 5 palavras-chave que você escolhe, você coloca questões raciais, surdez, materialidade, ensino-aprendizagem de teatro e acessibilidade. São boas as palavras-chave. Eu gosto sempre de recordar gosto de recordar que as palavras-chave, elas são indexações, são chaves de indexação para chegarmos ao trabalho acadêmico que nós desejamos pesquisar, né? Escondido nessas palavras-chave. Quando você coloca questões raciais, o teu trabalho vai estar escondido com muitos outros trabalhos que lidam com questões teóricas raciais, com questões da prática antirracista, mas ele é muito mais amplo, E daí eu gostaria de só fazer uma sugestão, que no lugar de questões raciais, há uma palavra-chave que talvez expresse de forma mais indexada, direta, sintética, aquilo que o seu trabalho propõe. Educação antirracista. Porque dentro das questões raciais a gente vai encontrar também a educação antirracista. Mas daqui que eu chego no trabalho de Rose, dentro desse universo enorme de trabalhos que estão com questões raciais, eu vou ter que passar por muitas outras até chegar na educação antirracista. E é importante também a gente enaltecer essa chave da educação antirracista. E não precisaria dizer o porquê, né? A gente fala muito das questões raciais. E elas vão estar envolvidas em todas as questões. Mas e aí? Depois de falar em questões raciais, o que é que nós estamos promovendo, fazendo, difundindo, para na nossa praxis tornarmos um mundo ou uma sociedade antirracista? Então, chegar nesse lugar, me parece que, por mim, a partir do seu resumo, do que você propõe no seu trabalho, a palavra-chave educação antirracista, ela será mais generosa ao seu leitor, quando numa busca de indexação quiser buscar uma prática antirracista escrita e analisada dentro de um trabalho acadêmico. Não vai precisar sambar nas questões raciais, que são muito importantes, muito interessantes, mas que talvez para chegar direto no seu trabalho, a educação antirracista seja uma palavra-chave mais tanto generosa para o leitor, pesquisador, quanto para você. Eu escrevi, eu rabisquei algumas coisas, como eu falei, e abandonar a palavra para ir também improviso, mas a maioria do que eu escrevi aqui como rascunho foi o que a professora Maria Nazaré compartilhou com você. Mas dizer que assim, é uma felicidade muito grande, Rose, ver um trabalho como o seu, ver, na verdade, esse trabalho num contexto do nosso Profiar, que é um contexto mais amplo, né? Tem tantos trabalhos ricos, interessantes nessa geração, na mesma semana ou no mesmo mês, aí tem a sua defesa com a questão da acessibilidade de pessoas surdas, a defesa de Tita, que também era nesse contexto, e isso é muito bom, né? É muito importante. Agora, no seu trabalho, o modo como você se afirma enquanto professora negra, quilombola, e o quanto isso, desde quando a CUPE lhe faz enquanto gente, enquanto você traz de ACUPE para a sala de aula e para este trabalho escrito, nossa, isso para mim, esse corpo testemunha é o que é mais vivo, gritante e enaltecedor do trabalho. Ele vai, com certeza, mover a estrutura da nossa... Já move a tua estrutura escolar.
E certamente vai ser um presente enorme se você puder devolvê-la à ACUPEI. A ACUPEI vai merecer isso, né? De alguma forma. Não sei. E aqui eu deixaria uma sugestão. No como devolver, não sei o que devolver, ou como vai devolver. Tem dois caminhos. Eu não vou dizer se algum é mais fácil ou mais difícil que o outro. Mas na minha cabeça me vem dois caminhos. Um primeiro caminho seria trabalhar o texto de uma forma... Isso é num campo mais editorial, que resumisse de forma mais significativa e convidativa o leitor, ao chegar ao seu trabalho, como uma publicação de livro. Curto, pequeno, enquanto experiência pedagógica. Mas isso demandaria um trabalho. Há uma outra via que também demanda um outro trabalho, que é enxugar um tanto mais o texto, deixando o possível a uma, duas, eu diria, pelo recorte que ali se apresenta, uma ou duas publicações de artigos científicos em revistas de excelência, porque o seu trabalho está excelente, está muito bom. Então, tem esses dois caminhos, que você pode fazer, inclusive, os dois, se quiser, tiver fôlego, dá trabalho. Mas eles farão com que o seu trabalho entre no circuito, né, de acesso à informação acadêmica e lhe coloque num lugar tão importante como das referências às quais você pede agouro naquele trabalho. Seja como um livro, seja como esses dois, no mínimo um, mas dá para ter dois artigos científicos. E essas, além de ser as minhas sugestões finais, elas vêm para contemplar aquelas que já lhe dão algum do que pode ser alterado. E eu acompanho o que a professora Nazaré colocou, e peço também desculpas de não ter lhe dado feedback pós-qualificação, que eu deveria ter lhe dado, e vocês, Célia, atentamente me escreveram. Eu entrei no circuito, minha chave virou assim, PREC, quando eu peguei um voo e saí de Salvador. E daí eu estou nessa chave, PREC. Então, até a reconciliação com a palavra hoje está sendo esse retorno à chave anterior, porque o corpo está sendo tão sentido e expresso de outras formas que a palavra, para mim, já está exaurida. Mas foi um prazer enorme nesses últimos meses. Rever o teu trabalho, observar o quanto ele é primoroso e quanto ele contribui para a academia, e eu espero que ele esteja abençoado. No início da minha fala, eu cantei um conto de jongo, que eu gosto, que é de uma comunidade próxima, dentro do circuito, dentro do território da Lapa, que é uma cidade no interior do Paraná, em que eu, há 10 anos atrás, entrei na fraternidade de São Benedito. Daí, esse jongo é um ponto muito interessante, muito especial, e que contempla a nossa irmã, a irmandade muito velha, não tão velha quanto a de Salvador, mas sintetiza muito, muito, muito. Gostaria de dizer para vocês que eu pudesse, de alguma forma, trazer as bênçãos que eu ganhei do meu congado. Seja abençoada, Rosa, você e seu trabalho. Obrigado pela partida.
fica aí. Vou te passar a palavra. A professora Maria Nazaré fez algumas questões, professor Estênio, para você poder se dirigir aos dois agora. Mais uma vez eu agradeço. Para mim é uma honra ter essas duas referências, né? De muitas formas, né? Referências enquanto professores e professora, enquanto professor e professora, referência no campo dos estudos raciais. Então, eu agradeço demais que vocês tenham aceitado e eu concordo com as questões que foram colocadas aqui, as sugestões, as orientações. E da mesma forma como eu sei que vocês acolheram o meu trabalho, a minha escrita, sugerindo, melhorando, contribuindo assim decisivamente para que essa escrita pudesse ganhar em qualidade, eu acolho agora o que vocês colocaram e vou tentar, né, fazer justamente esses ajustes, porque confio absolutamente na sensibilidade e no carinho de vocês, né, e sobretudo, admiro demais a potência que vocês são, né, como referência para todo o movimento negro, né, e para mim especificamente. Então, só agradeço. Eu me sinto honrada por cada coisa que foi colocada aqui. Uma minha. Eu já faço aquele momento final ou aguardo para quando vocês... Não, a gente vai sair numa sala com a professora Maria Nazaré. Você concluiu, é isso? Já concluí. Tá. Só agradeço mesmo as contribuições. Bom, agora os professores que compõem a banca vão se reunir numa salinha WhatsApp aqui, eu e a professora Nazaré vamos sair, vocês vão ficar à vontade aqui. Se quiser água, tem ali, tem os copos ali, quem quiser tomar uma água. E daqui a pouco a gente retorna. Eu não combinei com o professor Cristiano, a gente podia ter pensado numa musiquinha para deixar aqui enquanto a gente sai, né? Você trouxe? Você vai colocar também e exibir? Pronto, maravilha. E a gente já retorna para finalizar, bem? Célida, Sim. Eu vou sair da sala aqui para poder entrar no WhatsApp com vocês. Aí depois eu retorno para essa sala. Tá bem, obrigada. Fique à vontade. Não acredito.
Lulu, apareça aí. Lulu aqui, ó. Gente, por que vocês estão calados agora? Jamile, Ricardo. Titia que ganhou um presente. Oi, amiga. Que bom te ver aqui. Tô feliz, tô feliz. Filha de titia. João. Agora eu vou fechar, que eu tô figura. Oi, Rose, boas vibrações para você, minha linda. Estou aqui do trabalho, lhe acompanhando, tudo de bom, viu? Você brilhou, sucesso para você. Obrigada. Oi, titia Ró. Titia Ró tá aqui, ó. Peça ela para ela abrir a câmera. Lulu, oi Lulu aqui, ó. Peça a Lulu para abrir a câmera. Fala, Lulu, cadê você? Tá vendo? Aqui, Lulu. Oi, tia Ró. Manda beijo pra tia Ró. Manda beijo. Tá, seu microfone tá desligado. Tudo bem, foi maravilhoso. Tia, te amo. Luísa deu uma saidinha para dar um socorro aqui, uma vizinha. Certo. Fala, te amo, titia. Ó, titia. Que foi o presente que a titia ganhou.
Rose. Oi, professor. Estou sozinho. Vai sair já? Como? Célida voltou com Maria Nazaré? Sim, voltou já. Ah, tá certo. Qualquer coisa você me chama aqui. Tá. Célida já está aqui. Eu fico aqui, eu fico lá, Célida. Hã? Pode ficar aí. Posso ficar aqui? É. Bom, antes de dar início à leitura da ata, eu queria agradecer Cíntia Santos e Gabriela Matos, que deixaram mais, abrilhantaram mais ainda, né, a defesa de Rosenilde. Então, agradecer demais o trabalho belíssimo delas. E queria dar uma palavrinha também enquanto orientador não tem espaço de fala, mas dizer assim que foi um presente para mim orientar a Rosenilde. Na pandemia, a gente criou um grupo, né, Rosenilde, Devaneios, né, com outras mulheres também muito empoderadas, pesquisadoras, e ficamos ali em contato nessa distância física, mas bem próxima afetivamente, né? E para mim foi um presente porque, primeiro, por conta, né, de toda a temática dela, que é tão necessária e importante nos dias de hoje, e pela facilidade que eu tive, assim, Rosenilde é uma pessoa super responsável, ética, presente, não deu trabalho nenhum na orientação. Foi assim, eu estou muito contente de ter te orientado, Rosenilde, queria sinalizar isso aqui. Então, te agradeço, né, você ter também me encontrado como orientadora. Obrigada. E agora a gente vai dar, então, esse momento de leitura formal, né, da ata que finaliza essa sessão pública de defesa. Ata da sessão pública de defesa de trabalho de conclusão para o mestrado profissional em artes na área de concentração e ensino de artes. A linha de pesquisa é abordagens teórico-metodológicas das práticas docentes. Atendendo à legislação vigente, às 9 horas do dia 16 de dezembro de 2022, nas dependências do Instituto de Humanidades e Ciências, professor Milton Santos, IAC UFBA, reuniu-se a banca examinadora, presidida pela professora doutora orientadora Célida Salome Mendonça, a fim de arguirem sobre o trabalho de conclusão para o mestrado da aluna Rosenilde Oliveira Pereira, intitulado Experiências Cênicas Acessíveis no Ensino-Aprendizagem de Teatro com Surdos e Surdas, uma perspectiva antirracista na Educação Básica de Salvador. Requisito final para obtenção do título de mestre em artes. Mestra em artes. Aberta a sessão pela presidente, coube a mestranda, na forma regimental, expor o tema do seu trabalho de conclusão, que ela fez maravilhosamente bem, fim do que, dentro do tempo regulamentar, foram apresentadas as arguições dos membros da banca examinadora, a professora Maria Nazaré e o professor Estênio. Foram apresentadas as arguições desses membros da banca, e, em seguida, nós nos reunimos e demos as explicações que se fizeram necessárias. Em ato contínuo, a banca examinadora concluiu que o trabalho foi aprovado. Destaca-se indicação para publicação como livro e como artigos. Recomenda-se as seguintes alterações. Recomenda-se a realização de alterações no texto conforme sinalizações feitas pela banca. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da banca e pela acadêmica. Parabéns, com certeza, vem aqui.
ler um agradecimento que eu escrevi para não me perder. Eu posso parar aqui, né? Ou fica aparecendo aí? Bom, eu não quis ser injusta, então eu escrevi um texto curto de agradecimento. Eu agradeço ao programa de pesquisa Prof. Artes, urgente e necessário para nosso projeto de uma sociedade em roda, que integre todas as pessoas. Esse programa se configura para mim como grande estratégia de construir diálogos entre a educação da base e a educação superior, movimento urgente e necessário para nosso antigo sonho de justiça, igualdade e equidade. Agradeço mais uma vez a querida professora Célida Salume pela abertura diante do desafio de discutir teatro, surdidade e questões raciais. Obrigada por construir essa pesquisa comigo. A minha griot dos estudos raciais, Nazaré Lima, e ao meu artista da performance preferido, Estênio Soares. Obrigada por construir essa pesquisa comigo. A cada professor e professora desse programa e a cada colega de curso pela escuta e pelas risadas, que, ao contrário da cloroquina, teve sua eficácia comprovada no tratamento contra a Covid-19 e o caos que provocou e provoca. Afinal, estamos aqui. A cada estudante surda e surdo, a cada amigo surdo e amiga surda, pelo muito que me ensinaram e me ensinam. Gratidão imensa à comunidade surda de Salvador por me acolher de forma tão afetuosa. Agradeço às famílias de meus alunos e alunas pela parceria sempre que solicitada. A minhas irmãs e amigas tradutoras e intérpretes de língua de sinais, Cíntia Santos e Gabriela Matos. Obrigada por acolherem tão prontamente meu pedido e pela parceria nos projetos. A ESUS, instituição em que atuo e que possibilitou minha aproximação com a comunidade surda. A minhas parceiras da educação de pessoas surdas e as amigas e irmãs nesse processo de luta, muito obrigada. E agradeço de forma carinhosa a meu imenso quilombo familiar, em especial a minha já falecida avó, a Marisqueira Heloísa de Jesus, que mesmo dizendo não saber o que era uma faculdade, patrocinou meu vestibular e tirou do pouco que tinha para a minha passagem doída pela graduação em 99. Sinto que o tempo não me permitiu retribuir a ela como gostaria. A minha mãe, Merice de Jesus Oliveira, a meu pai, Zuriel Costa de Oliveira, a minhas irmãs e irmãos, cunhadas e cunhado, pelas palavras de carinho e pela torcida de sempre. E a meus parceiros amantes, meu companheiro Alex Andrelani Pereira, e meu coração fora do peito, meu filho João Pedro Oliveira Pereira. Foi difícil estar ao meu lado nessa caminhada, mas estarmos aqui hoje é um sinal de que, como juntas e juntos, fizemos o amor vencer o ódio no cenário político de horror desse país. O amor que nos enreda venceu tudo que se fez caos em mais uma travessia. Finalizo agradecendo a espiritualidade que me guia, a toda a minha ancestralidade. Obrigada por caminhar comigo. Eu sou porque nós somos. Um abraço de agradecimento para você. Mas a minha sobrinha acabou curiosa. A baioninha. Obrigada. Deixa eu mostrar ela. Para os convidados. Olha que linda. Então, é isso. Eu autorizo, a gente vai finalizar. Então, finalizando a sessão de defesa pública e agradecendo. Pena que não dá para girar aqui, porque tem muito fio ligado, senão girava o computador para todo mundo ver, né? As pessoas que estão aqui presentes. E estamos muito felizes com a presença de todos vocês, né? E é isso, gente. Agradecer quem conseguiu entrar na sala, né? E agradecer ao professor Cristiano Figueirão novamente. E podemos finalizar a gravação.
Obrigada a todos.